Fui demitido hoje da escola. O motivo foi por ficar mostrando a beleza da matemática. Que alguns alunos estavam reclamando por não haver fórmulas, que eles não queriam ficar provando as coisas, mas somente usar. Isso foi um grupo, não um todo. Só me chamaram hoje, quando acabou a última aula. Alguns pais, sem entender, falaram que eu estava dando conteúdo avançado, não a matemática básica. Reclamaram principalmente de eu cobrar demonstrações. Isso aqui foi uma mensagem feita que um dos membros, né, do canal colocou lá no WhatsApp só para membros. E aí o Kevin, que também é membro, printou e colocou aqui no canal de Geometria Plana, na nossa comunidade do Discord. E a gente estava num contexto aqui de discutir demonstrações, né? Eu tinha feito um post aqui na comunidade convidando o pessoal a fazer demonstrações e colocar aqui, né? E aí o Kevin fez um comentário que eu achei muito relevante, que eu quero discutir um pouco mais nesse vídeo, que é: e vamos difundir essa ideia de que demonstração também é uma parte da matemática a ser ensinada, para os pais não demitirem os professores que incentivam o pensamento e a habilidade de escrita em vez de decorar fórmulas. Isso que me fez lembrar de um post recente aqui do perfil Professor Feynman. Aqui não são mensagens originais do Feynman, mas o perfil usa, né, a personalidade do Feynman para colocar isso. Mas eu achei interessante esse post, que diz que o problema não é que as pessoas não tenham educação, né, ou não estão sendo educadas. O problema é que as pessoas são educadas apenas o suficiente para acreditar no que lhes foi ensinado, e não o suficiente para questionar qualquer coisa do que lhes foi ensinado. Bem, e aqui eu não estou querendo abrir espaço para questionar a ciência ou coisa do tipo. O que eu quero dizer, né, é que a gente vive num sistema que enfatiza muito exercícios, né? Por exemplo, o Gabriel estava se preparando para o ITA. Então a gente vive num sistema que os jovens são ótimos em se preparar para testes, resolver muitos exercícios e convidados, poucos os momentos que são convidados para fazer suas próprias perguntas, né, se guiarem pela sua própria curiosidade, se divertirem, certo? Você tem um curto período de tempo para se preparar e você não pode ficar, vamos dizer, entre aspas, enchendo linguiça, né? Agora, veja esse livro aqui, já estou falando bastante dele, né, do Oswaldo Sanjorge, que era um livro usado para o Fundamental 2, na década de 60. E olha só, Construção Lógica da Geometria. Insuficiência das medidas e das observações para provar que uma afirmação é verdadeira. E ele vai discutir sobre a necessidade de um processo dedutivo, para a gente mostrar, né, plenamente ser verdadeira alguma das informações que estão sendo transmitidas aqui. Porque na primeira parte aqui, quando ele começa a ensinar geometria, ele vai trazendo todo o vocabulário, né, de geometria. Ele vai convidando também a fazer exercícios exploratórios para você medir, fazer suas construções geométricas, mas foram poucos momentos onde ele pediu para provar. Aqui ele vai ensinar demonstrações, né? Ele fala que só usar a vista você pode tirar conclusões falsas, certo? E aí ele vai dando alguns exemplos. Por exemplo, aqui, essas duas retas, elas são paralelas? Olha só a ilusão de ótica que isso pode causar. Aqui pode parecer que está um pouco curvo, certo? E a reta A, esse segmento A é maior ou menor do que o segmento B? Aqui pode também ter uma ilusão de ótica. Aqui eu olhando parece que o B é maior, mas são iguais. Aqui parece que o CD é maior, mas não. O CD, se você for medir com a régua, é o mesmo tamanho que o AB. Então, veja, você pode se enganar só com desenhos. E aqui ele vai falar sobre, não importa, né, se você verificou para 1000 triângulos isósceles alguma propriedade dele. Sempre haverão mais, né? 1 milhão, 1 trilhão. Então, você tem que usar um processo dedutivo, uma demonstração. E ele vai começar a ensinar a demonstração. Ele vai dar um pouco de lógica, vai falar o que é um postulado, o que é um teorema. Isso aqui para o antigo ginásio, hein? Que seria o equivalente a Fundamental 2. E olha só que lúcido que ele fala. Não estamos proibindo de tomar a segunda sentença como postulado, porque ele diferencia, ele vai ensinar aqui o que é um postulado, né, que é um axioma, você aceita sem prova, da onde vai partir, né, toda a dedução do sistema e a construção, né, do sistema, e sentenças que podem ser provadas. Ele colocou a segunda sentença como uma que pode ser provada, né, que é a soma dos triângulos é igual a 180.
Mas ele falou, olha, é flexível, você também pode assumir isso aqui como axioma. E mais, existem axiomas, pode-se ainda construir logicamente uma geometria na qual se toma como postulado a sentença onde a soma interna dos ângulos dos triângulos não é 180. Isso é, contrariando a afirmação feita na segunda sentença acima. Tudo vai depender da geometria que se quer construir. Olha as informações ricas que o San Jorge está trazendo aqui, né, para enriquecer a cultura matemática do aluno do Fundamental 2. Então, ele vai trazer aqui os primeiros postulados, né, que são os conceitos primitivos, né, as definições. Ele já apresentou as definições, já apresentou, né, várias coisas aqui. Aí daqui a gente vai construir uma geometria, né? Então, ele está sendo bem claro sobre como é que funciona a matemática, né? Coloca todos aqui os postulados que vão ser usados para construir a geometria plana euclidiana. Inclusive está aqui o famoso postulado de Euclides, né? Se você tem uma reta aqui e um ponto fora dessa reta, existe apenas uma paralela que passa a uma reta que é paralela a R. E olha só que rico. A geometria construída de acordo com os postulados enunciados, entre os quais se encontra o famoso postulado de Euclides, é denominada geometria euclidiana. Uma geometria é não euclidiana quando seus postulados figura um que contraria o postulado de Euclides. Era esse o tipo de coisa, olha só, primeiros teoremas na forma assim, então, ensinando o aluno a reescrever um postulado, uma proposição, né, na forma assim, então, para separar o que é hipótese da tese que se quer demonstrar, né, usando apenas os recursos da hipótese, como enfrentar um teorema com êxito, se ensinava demonstrações. Né? Agora, hoje você vê um conjunto de livros ou muito simples, que não fala disso, ou um conjunto que já vai direto para demonstrações, esperando que o aluno tenha maturidade, ele fica perdido. Ele acaba vendo até demonstrações aqui, mas apenas aprende a reescrever, a decorar uma demonstração. Ele entende a demonstração, mas ele não tem liberdade ele não fica confortável de criar demonstrações originais, certo? Então eu comecei a convidar o pessoal aqui, bora trocar, né, as demonstrações aqui sobre essa proposição. E quem tiver curioso vai ver que diferentes pessoas chegaram na mesma conclusão por caminhos diferentes. Isso mostra que a pessoa desenvolveu a habilidade de pensar por ela mesma e ficar confortável em escrever sua própria demonstração, certo? E a gente se fala, eu acho que fala-se pouco, né, sobre isso, e eu não sei se é porque o pessoal acaba subestimando a capacidade dos alunos, né, achando que a gente já tem dificuldade de mostrar o básico, que dirá ajudar eles a pensar por si mesmos, a fazer demonstrações. E, bem, a que custo? A custo de formar pessoas assim, né? A gente ter uma quantidade escassa de pessoas na população que, de fato, tenham autonomia de pensamento, né? E às vezes as pessoas, tá cheio de gente achando que sabe muito das coisas e não percebe que foi doutrinado dentro de um sistema. E não consegue elaborar suas próprias perguntas, de seguir sua própria criatividade, porque a vida toda ele só teve que entregar respostas para exercícios, certo? Alguém apresenta um exercício, o aluno sabe que tem uma resposta e tenta entregar a resposta que o professor está esperando. Se o professor começa a fazer isso daqui, de convidar os alunos a refletirem, a pensarem, né, a deduzirem as fórmulas, isso aqui pode incomodar, né, o suficiente para ser demitido, né? E eu já falei bastante sobre essa importância, né, pelo menos na matemática, né, como foca aqui a matemática, da gente criar autonomia para se pensar matemática, né, aprender a pensar matemática. Então, ler livros que vão ajudar a desenvolver essa independência. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre vários livros que eu tenho aqui que ensinam você a pensar como matemático, para conseguir a sua liberdade, né, e de pensamento, né, dentro desse mundo da matemática, que eu vou deixar na descrição, né? Eu não mencionei no vídeo esse livro aqui, mas a gente tem
que eu apelidei isso aqui de jabuticaba, essa nossa jabuticaba, que faz muito bem esse papel, trazendo várias notas históricas e te convida a realmente a fazer matemática, né? A pensar, a te dar contexto para que você entenda como geralmente o matemático pensa, ok? Livros como esse aqui também tem essa mesma pegada e é muito lúcido na hora de apresentar a teoria. Por exemplo, quando ele vai falar sobre os números irracionais, ele mostra a liberdade que a gente tem em matemática, né? Porque a gente tem uma visão de que matemática é aquela coisa rígida, né? E só existe aquele caminho possível. E aí, quando a gente começa a entrar em demonstrações, a gente vê o quê? O lado criativo da matemática. E também pensar sobre definições é um lado criativo, né? Aqui, por exemplo, ele fala que as definições de adição e multiplicação não são rígidas, poderiam ser completamente diferentes. A gente poderia definir assim, né? Mas para o propósito que a gente está querendo desenvolver a teoria, se a gente definir assim, a gente tem problemas. Então, esse tipo de lucidez, esse tipo de discussão se perdeu, né? Tem se perdido, né, nos livros. Olha, eu não sou educador, né, mas a impressão que eu tenho, né, ao conversar com o pessoal é isso. Esse livro aqui de matemática recreativa, de um russo, né, discute também essa questão, no primeiro ponto que ele apresenta aqui, essa natureza flexível, né, da matemática. Porque o pessoal, qual que é a forma correta? Né? Qual que é a fórmula, como diz aqui? Reclamar, querem somente usar, né? Então, é o tipo de pergunta, qual que é a forma correta? Eu não quero saber. A questão deve se pôr assim, pode convencionar-se o que quiser. Se você falar isso, pode convencionar o que quiser, em contexto de matemática, isso vai bugar muita gente, né? Porque parece que a matemática não tem espaço para criatividade. Quando a gente, de fato, aprende o que é matemática, que pode existir outras geometrias, esse tipo de nota histórica, certo? Que a gente pode subverter, né? Vamos dizer, subverter aqui a ordem, as autoridades, como Euclides, a gente pode construir outras geometrias que não sejam essa, a gente pode mudar os postulados. Se a gente for ver os postulados que estão aqui, né, esses 10 axiomas, alguns deles não estão presentes aqui, né, do Euclides. Inclusive esse aqui, que é a noção comum, ele divide postulado, que está mais ligado à geometria, de noções comuns. Ambos são essa ideia de axioma, certo? Coisas que ele espera que você aceite sem demonstrar. Olha o 8. E o todo é maior do que a parte. Né? A gente subverteu isso. Né? Houve hereges que não só derrubaram esse aqui das paralelas, né? Como também esse todo maior que a parte não se vale mais. Né? Hoje a gente sabe que numa reta real, que a gente pode ter uma relação de equivalência, né, dos números reais com uma reta, né, uma figura geométrica, o todo não é maior do que as partes. Aqui a gente, por exemplo, tem, vamos supor, uma reta de tamanho 2 e uma reta de tamanho 1. Como aqui a gente está lidando com infinitos, a gente sabe hoje que a cardinalidade entre 0 e 1 não é menor do que a cardinalidade entre, por exemplo, entre menos 1 e 2. Né? São a mesma cardinalidade. Você pode usar um argumento aqui de traçar uma reta, onde para cada ponto que está aqui desse intervalo 0, 1, você consegue fazer uma relação 1 a 1, né, de todos os números que estão aqui nesse intervalo menos 1 a 2. Então, não existe mais isso daqui. Né? Você não vai ver mais em livros atuais. Isso significa que o Euclides chegou em resultados errados? Não. A gente rearranjou as coisas para se adequar, né, ao que a gente desenvolveu e compreendeu melhor, certo? Então, esse tipo de livro aqui traz algumas observações do tipo que podem, né, que podem realmente encantar, né, os jovens, para mostrar que a matemática há espaço sim para críticas, para revisão, né, para outras formas de elaborar uma mesma teoria, um sistema. E esse tipo de liberdade de pensamento, a gente só adquire essa maturidade se a gente, de fato, se aventurar em discutir essas coisas com o jovem, certo? Ah, Clóvis, você não é pedagogo? Realmente, só estou tentando trazer aqui a discussão, vocês podem colocar aí nos comentários, né? Mas, com certeza, do jeito que está,
Não sei se é o melhor, tá? Porque parece que agora as escolas viraram mecânicas, né? Uma esteira de produção, certo? E não se foca mais em formar pensadores, se forma apenas, educa as pessoas para serem técnicas para atenderem a demanda do mercado, né? As empresas precisam de pessoas que sabem escrever, assinar o próprio nome e entender as instruções e executar, certo? E a gente, à medida que vai reforçando esse sistema, a gente continua deixando o país na periferia, né, não vai ser um protagonista, né, no ramo do conhecimento mundial. Né? Enfim, é um pouco de desabafo, e pode ser polêmico, e fiquem à vontade aí para discordar de mim, trazer suas próprias observações, certo? E quero agradecer aqui os membros do canal pelo apoio, e especialmente aqui o mais novo membro, que é o Frederico Matar. O Frederico está cursando bacharelado em matemática lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é isso aí. Um abraço para todos vocês. Fui!